Oi, pessoal, tudo bom? Sou eu mais uma vez aqui de novo, a gente dando continuidade ao primeiro dia de curso do R. A gente falou até agora, fez uma introdução breve sobre o R em si e falou um pouco sobre também vetores, né? Como usar vetores, que é o primeiro tipo de objeto que a gente pegou. Agora a gente vai falar um pouco sobre listas, tá? Listas é uma das bases do R, então a gente vai ver como elas funcionam na prática, né? Então vamos partir para dentro, vamos ver direto aqui o que a gente tem nas listas. Compartilhar a tela. Então, beleza, a gente vai compartilhar a tela aqui. A gente tem, basicamente, dentro das listas, a lista ela é um vetor com esteroides, né, igual o pessoal costuma falar. Você pode colocar qualquer valor lá dentro, não precisa ser necessariamente número. Então, a gente pode criar um vetor de numéricos usando essa lógica. A gente pode criar um vetor de strings, né, ou de caracteres. A gente pode criar também um vetor de booleanos, né, ou de valores do tipo verdadeiro e falso, usando essa lógica. E a lista, olha que bizarro, ela pode ter um vetor lá dentro, numérico, um vetor de strings, um vetor de booleanos e um número solto. Então a lista ela é muito poderosa, né? A gente consegue realmente criar coisas incríveis com listas. Então vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Vamos fazer isso no RStudio para ver. Então, reduzir o zoom aqui para a gente ter uma visão melhor do texto, beleza? Então vamos criar as coisas. Então, criar os vetores, né? Copiar isso tudo para poder andar mais rápido. Deu aquele erro lá do gráfico, né? Por algum motivo deve ter habilitado algum arquivo básico. Mas, beleza, então ele criou aqui o vetor N, o vetor, o vetor N é esse, o vetor S é esse, e o vetor B é esse. Então a gente consegue criar uma lista que tem todos esses vetores. Vou criar aqui. A gente consegue mostrar, olha que interessante, ele coloca entre dois colchetes a primeira posição, terceira posição, quarta posição. E aqui ele já vai mostrar os valores que estão associados a cada uma daqueles vetores que a gente criou, do N, do S, do B. Então ele mostra dessa maneira. Então se eu quiser, por exemplo, alterar um valor desses, eu posso simplesmente fazer o X, então vamos mostrar aqui só o terceiro valor. Então, ele mostrou ali aqui só o terceiro item da lista, que é esse valor de booleanos. Se eu quiser alterar um valor desses, vou pegar, vamos supor que eu quero ver o valor 2. O valor 2 é o falso. 1, 2, então é falso. Se eu quiser alterar ele, basta simplesmente atribuir um valor diferente. Vou atribuir, por exemplo, true. Então, se a gente mandar exibir esse vetor de novo, a gente vai ver que na segunda posição era false, virou true. Então, essa aqui é a ideia por trás aqui da associação de vetores usando as listas. E a gente pode criar outras coisas com a lista. A gente pode criar o que a gente chama de listas nomeadas. Essas listas nomeadas, basicamente, eu estou definindo um nome para aquela coluna, vamos chamar assim. Pode não ser coluna, mas talvez fica mais fácil de entender. Então, eu criei para essa lista de 2, 3 e 5 o nome Bob. A, B, B, C, C, eu criei o nome John. Poderia ser outros nomes, né? Obviamente. Mas a ideia é que se a gente pega o vetor V e chama a lista pelo nome, ele vai devolver para a gente o valor que a gente quer, ao invés de usar aquele duplo colchete, né? E a gente também pode usar, pode perguntar, pedir o nome do outro vetor, né, que tem esse nome John, então ele vai mostrar esses valores.
Uma outra, as três maneiras, mostrar as três maneiras de achar o objeto dentro de uma lista. A gente pode usar o nome, mas colocando entre aspas, né, para indicar que é uma string, daquela posição, e posso usar simplesmente o número. Então, dessas três maneiras, a gente consegue acessar o número dentro de uma lista. E eu posso acessar um elemento específico dentro da lista, né? Então, eu estou dentro da lista V, eu acessei o conjunto Bob, e nesse conjunto Bob eu quero pegar o primeiro valor. Então, aí ele mostra o valor associado. Sobre matrizes agora, a gente falou sobre os vetores, vamos falar sobre as listas, agora vamos falar sobre matrizes. Para criar uma matriz, a lógica é essa aqui. Vou criar uma matriz A, essa matriz, eu tenho que usar esse comando matriz, que ele cria a função, e eu jogo um vetor lá dentro. Esse vetor são todos os valores que vão aparecer na sua matriz. E esse nRow é o parâmetro que a gente usa para definir o número de colunas, de linhas, desculpa. Então, eu estou falando que nessa matriz eu quero 2 linhas. E nessa matriz também eu quero 3 colunas. Então, o nRow e o ncol, eles servem para definir o número de linhas, respectivamente, e o número de colunas. E eu tenho que falar como que eu quero preencher essas linhas. Eu quero preencher por linha ou quero preencher por coluna? Então, tem esse comando, que é o byRow. Se eu coloco ele igual a true, ele vai preencher por linha, né? Então, se a gente for visualizar aqui essa matriz A, o que acontece? Ele vai pegar esses valores e vai preencher por linha. Então, ele pegou 2, 2, 4, 4, 3, 3. Pula de linha. Por quê? Porque eu tenho 2 linhas, eu tenho 6 números, então ele tem que jogar aqui para baixo. Aí coloco o 1, o 5 e o 7. Vou deixar como exercício para vocês mudarem esses parâmetros e brincar um pouco com essa função de matriz para vocês verem como que ela pode ser alterada. Eu sugiro colocar o byRow igual a false e mudar, trocar esse número de linhas aqui, colunas, para poder gerar uma matriz em outro formato. E para acessar um valor daquela matriz, então eu posso simplesmente escrever entre chaves, né, ou entre colchetes, desculpa, entre colchetes, a linha e a coluna, né? Então ele segue muito aquela lógica da matemática, do par ordenado, né? Sempre linha e coluna. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, o A23 quer dizer linha 2, coluna 3. Bom, batalha naval, né? Aí apareceu lá o valor 7. Então é essa que é a ideia de acessar. Então eu acesso em 2 dimensões e uso a vírgula aqui, que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda, que é usar essa vírgula entre o colchete. E para mostrar que é linha, você vê que na hora coloca linha 1, todas as colunas. Linha 2, todas as colunas. Então, esses são os valores. E quando a gente lê dessa forma aqui, ele está falando, eu quero todas as linhas coluna 1, coluna 2. Isso é um jeito que vai ajudar a gente no futuro a definir subconjuntos, né, ou para pegar trechos dessa matriz. Então, da mesma forma, né, que eu tinha falado anteriormente, se a gente coloca aqui um 2, e depois da vírgula, ele vai pegar todos os números que estão na segunda linha. Se eu só coloco 3, ele vai mostrar todos os números que estão na terceira coluna. Então, se eu quero pegar uma matriz, um trecho de uma matriz, linhas, mas quero pegar só a coluna 1 e 3, eu uso um vetor para poder falar quais essas colunas que eu preciso selecionar. Então, eu definir um subconjunto daquela matriz. Eu posso juntar matrizes, né, ou fazer outras operações. Eu posso transpor, então o que era linha vira coluna, então eu posso transpor essa matriz. Vou criar aqui 2 matrizes separadas e vou emendar essas matrizes, tá? Dado que essa matriz aqui é a matriz transposta, eu vou fazer um cbind. O que é esse cbind? Ele vai através das colunas. Então, ele vai pegar essa matriz transposta 2, 4, 3, 1, 5, 7 e vai colar com a matriz B. Como que é essa matriz B? Ela é uma matriz que tem uma coluna só. Então, ele basicamente está pegando a matriz transposta aqui nesse trecho, né? Essas 2 primeiras colunas, e aí você vai colocar aqui a terceira coluna, que é a matriz B. Então, a matriz de uma coluna só. Então, é o 7, 4, 2, 7, 4, 2. Então, usar o cbind vai ser muito útil para a gente quando a gente estiver manipulando a matriz dentro do R, né?
Da mesma maneira que tem o cbind, que é para colar colunas, eu posso ter também o rbind, que vem de row, né? Row bind. Ele vai colar as linhas. Então, eu tirei aqui, usando esse -1, depois é interessante fazer um exercício e brincar um pouco com essa função para entender bem o que esse -1 faz. Mas a ideia é que eu colei, né, a linha C nessa matriz transposta, em que eu tirei uma linha. Eu também posso nomear as linhas e colunas da matriz. Então, existe uma função que chama DIMName. Se você escrever DIMName só vai dar errado. DIMNames. Então, as dimensões, os nomes das dimensões. Então, você vai colocar aqui a matriz que você quer renomear as linhas e colunas. E a gente vai colocar aqui a linha 1, linha 2, por exemplo, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ele vai renomear, então, quando a gente manda imprimir dessa vez, ele não vai aparecer mais aqueles colchetes com números com vírgulas, ele vai aparecer já o nome de cada linha e de cada coluna. Posso selecionar da mesma maneira que eu fiz naquele exercício anterior, colocando números, eu posso selecionar usando o nome das colunas. Eu quero 2. Aí ele mostra lá o valor associado. Então, ele seleciona dessa maneira também. Eu vou falar um pouco sobre data frames. Data frames é muito parecido com as matrizes, a exceção que cada coluna pode ter um valor diferente. Existe no R um banco de dados que eles chamam de empty cars. Então, a gente vai mostrar um pouco sobre esse empty cars. Basicamente, vou abrir o R aqui para vocês verem. Então, no R aqui, se a gente pegar empty cars, ele mostra uma série de parâmetros. Gerou muita coisa, né? Confuso de ver, é difícil de entender o que está acontecendo. Então, se a gente escrever view empty cars, gerou aqui em cima uma coisa um pouco mais amigável, né? Então, eu tenho aqui dos carros e tem alguns parâmetros desses carros. Então, isso ajuda a entender o que tem dentro dessa matriz. Uma outra forma de acessar isso é usando o head, né? A função head. Head empty cars. Ele vai mostrar as 6 primeiras posições, né? As 6 primeiras observações ou linhas e seus parâmetros respectivos. Se a gente escrever o head, mas colocar uma vírgula e falar assim, eu quero só as 2 primeiras linhas, ele vai entender isso bem. Então, o parâmetro padrão de mostrar as linhas é 6, mas a gente pode alterar ele de alguma forma aqui, tá bom? Então, vou reduzir o zoom para a gente ver o texto completo do slide. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Está mostrando as dimensões. Quais são as dimensões? Vou voltar para isso. Para ser mais claro. Então, quais são as dimensões? Dimensões de empty cars. Quais são as linhas e colunas? Ele tem 32 linhas, ele tem 11 colunas. Qual que é o número de linhas? Então, se você usar a função anyRow, ele vai mostrar, não, tem 32 linhas. O anyCall faria a mesma coisa, mostraria o 11, fica como exercício. Eles podem perguntar quais são os nomes, né, ou quais são os nomes das variáveis. Escolha names, ele vai aparecer todos os nomes, ou todos os nomes de colunas que estão associados àquele data frame. Então, a gente pode colocar aqui, selecionar, eu quero mostrar só da 1 até a 7, ele tem 11, né? Mostrar só da 1 até a 7, mostra isso. Ele vai mostrar todas as colunas. O row names, então ele vai mostrar todos os nomes de linhas. Se eu não definir um parâmetro aqui para mostrar só a linha 1 até a linha 3. Então, os 3 primeiros do empty cars são esses. A gente também pode olhar o data frame com a visão geral. O que a gente pode fazer? A gente pode usar a função str para ver a estrutura do dado, né? Então, a gente tem um resumo de todas aquelas informações que a gente passou lá. Que eu sei, por exemplo, que é um data frame, eu sei que são 32 observações, que tem 11 variáveis, quais são os parâmetros, qual que é a característica, né? É um numérico nesse caso aqui, então todos eles são numéricos, e ele mostra aqui os primeiros valores
de cada um desses dados. Posso usar também a função summary, né? Nessa função, basicamente, ele faz um resumo dos dados. É muito bom, quando a gente pega um dado pela primeira vez, entender como que varia um determinado parâmetro, né? Eu pego, por exemplo, uma tabela de preço e jogo aqui, aí vejo um preço negativo, isso é uma coisa que vai chamar a atenção. Então, mostrar os dados, falando qual que é o mínimo, qual que é a mediana, a média, primeiro quartil, terceiro quartil, e qual que é o valor máximo, dá uma noção muito boa da distribuição desses dados. Aí você pode estar perguntando, o que é esse MPG, o que é esse SILE, o que é esse DIS, o que é esse HP? São parâmetros. Para a gente entender bem esses parâmetros, a gente vai usar a mesma lógica da função. Se a gente colocar a interrogação e escrever empty cars, ele vai descrever cada um desses parâmetros lá. Então, é importante dar uma olhada. Mas só para vocês terem ideia, o MPG aqui é miles per gallon. Tem o miles per gallon, tem as cilindradas, e tem o horsepower, então tem outros parâmetros aqui que a gente pode dar uma olhada. Da mesma forma que tem o head, né, que mostra as primeiras posições, né, então eu estou mandando mostrar as 3 primeiras posições aqui, eu também tenho o tail. Então eu tenho a cabeça e tenho o rabo, né. O rabo também, ele tem a mesma lógica. Eu escrevo tail, escrevo o nome do data frame, coloco aqui, mostrar, no padrão é 6, ele vai mostrar, nesse caso aqui, ele mostrou as 2 últimas linhas. Posso usar, além da interrogação nesse caso, eu posso usar o help também, isso é muito importante. Então, tem um parâmetro no MTCars, que é o AM, né, o AM, que é automático manual, basicamente. E quando é 0, quer dizer que ele é automático. Então, se eu pego MTCars, seleciono pelo nome da coluna, o nome da coluna é AM, e peço só os valores iguais a 0, então a gente tem que usar esse duplo igual aqui, ele vai criar um vetor, que é um vetor booleano, né? Que esse vetor booleano, ele tem aqui quais são os carros, né? De todos os carros, dos 32 carros, quais que são automáticos. Isso. E para a gente usar esse vetor para poder definir, ou para apresentar uma lista só dos automáticos, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o empty cars, eu quero só os carros automáticos, e eu quero ver, aí vai mostrar as linhas aqui, né? E as colunas, eu quero ver só as colunas, depois da vírgula, PD, o cycle e o EM. Então, eu vou mostrar então, só os automáticos com essas colunas. E nesse head, eu quero mostrar só as 3 primeiras linhas, isso que está dizendo esse código aqui. Então, ele vai mostrar que os 3 primeiros carros automáticos na tabela empty cars são esses. Eu também tenho fatores, né, que é um outro tipo de dado que pode aparecer no data frame. Basicamente, vamos pegar um outro banco de dados padrão do R, que é o iris. Se a gente colocar aqui head, iris, vírgula 3, então ele vai mostrar os 3 primeiros valores. Então, vamos entender como que funciona essa base de dados. Ela tem uma série de parâmetros sobre plantas, né? E ele tem aqui a espécie associada àquela planta. Se a gente der um class iris, então qual que é a classe desse conjunto de espécies, né? Então ele vai mostrar que é um fator. E quais que são os níveis do fator, né? Ou quais são os tipos de valores que aparecem aqui? Então, se eu escrevo levels e busco iris species, ele vai mostrar aqui quais que são os 3 níveis de fator que aparecem aqui. Essa linguagem de níveis de fator é um pouco da estatística, tá? Mas é uma questão de acostumar. Mas basicamente, são os tipos que se repetem, tá? Também existem dados que são do tipo NA e NaN, né? Os dados NA, basicamente, é como se tivesse um dado vazio, que eu não coletei. Então, por exemplo, se eu criar um vetor aqui, que ele tem os valores 1, 2, eu posso escrever NA e 3, quer dizer que esse NA aqui quer dizer que é vazio. Então, ele é um vetor de 4 posições, mas ele tem um valor vazio lá dentro. Então, quando eu faço a média do x,
ele não consegue fazer, ele dá um erro, porque como tem um valor vazio, ele se confunde um pouco. Então, qual que é a ideia? Eu preciso saber quais que são os valores que são NA aqui dentro. Então, se eu uso a função is.na e jogo lá a matriz, o vetor, então ele vai mostrar aqui que na terceira posição tem um valor que realmente é NA, que é vazio. Então, se eu uso a função min, mas eu uso esse parâmetro que é na.rm, que é remove, né, vem de remove, então ele vai colocar aqui, se eu coloco igual a true, então ele vai remover aquele valor de NA e vai fazer a média. Então ele vai fazer a média entre 1, 2 e 3, então a média é 2, está correto. Tem essa outra forma também, que é interessante vocês fazerem como exercício. Tem uma função bastante interessante, que é muito usada quando a gente faz análises com grandes massas de dados, que é remover as linhas que têm NA. Então, as linhas que têm algum campo vazio, a gente pode remover da nossa análise para facilitar os cálculos. Para fazer isso, a gente vai usar a função complete cases. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos criar primeiro um vetor que chama A, depois um vetor que chama B, e vamos colar essas colunas, né? O vetor A e o vetor B nessa ordem. Então, se a gente mostrar, então, essa matriz C, na primeira linha dela, ela tem um valor vazio. Na última linha, ela também tem um valor vazio. Como é que a gente vai tirar esses valores da matriz? A gente vai usar o complete cases. Como é que ele funciona? Se eu perguntar na matriz C, quais que são as linhas que têm valores vazios, que estão completas, ele vai mostrar. Eu só tenho completas as linhas e 4. Então, a linha 1 e a última linha, elas não estão completas, elas têm valores vazios. Se eu perguntar com essa exclamação aqui, ele vai fazer o contrário, né? O not. Isso é não completas, né? Ou seja, quais são as linhas que estão vazias. Então, ele vai mostrar que a primeira e a última linha. Se eu quiser fazer uma seleção e mostrar uma matriz que não tem essas linhas vazias, então ele vai pegar esse vetor de casos completos, quais são os completos, vai jogar aqui nas linhas, eu quero só as linhas completas, colunas eu quero todas, e aí ele vai mostrar para a gente, então, só as linhas que estão no miolo daquela matriz. Um outro assunto importante é o de operações vetorizadas, né, ou operações paralelas. Isso é uma das coisas que faz o R ser extremamente rápido, se comparado a outras linguagens de programação, para poder fazer análise de dados. Então, vamos criar aqui um vetor X, que ele vai de 1 a 4, um vetor Y, que vai de 6 a 9. Esses dois vetores, se a gente fizer a soma desses dois vetores, então eles vão somar 1 com 6, e lá no final 4 com 9. Então, deu 7, deu 13. Sem a necessidade de fazer nenhum loop. Então, não preciso escrever uns loops gigantes, né, escrever for, a gente vai ver isso mais para frente nesse mesmo curso, mas não preciso fazer um loop gigante com for, com while e tal, para poder ir passando item a item do vetor, eu posso simplesmente somar vetores. Eu posso também fazer uma operação, quero saber qual que são os números que são maiores do que 2. Eu não preciso fazer isso 1 a 1, eu posso simplesmente comparar direto com o vetor, e ele já vai mostrar aqui para a gente que os números que são maiores do que 2 são esses, né? No caso do x, de 1 a 4, então só os dois últimos que são. Se a gente fizer uma comparação, então, menor ou igual, a gente vai mostrar aqui, que, na verdade, como essa segunda posição é um 2, ele vira true aqui também. Agora a gente vai entrar numa parte de funções, que é a família apply. Vou fazer uma pausa agora, porque acho que já foi muito conteúdo por mais um vídeo. Vou continuar isso no próximo vídeo, tá? Basicamente, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem visto esse vídeo, e eu gostaria que vocês fizessem realmente os exercícios, né? Olhassem cada um desses exemplos que foram dados, e que vocês pudessem replicar isso usando o RStudio, né? Porque é importante, um programador, ele é construído, né? Ou ele se faz programando, né? Então é isso, gente, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.